contar um pouquinho da minha história de conversão. Eu sempre conto para as pessoas que desde criança eu sempre tive uma noção muito forte do que era Deus, né, da existência de Deus, e eu ouvia falar de Jesus, mas eu nunca tive um relacionamento, uma convivência com Jesus. A minha avó, a mãe do meu pai, ela vinha de Curitiba nos visitar quando nos mudamos para Sinop, e ela ia visitar os doentes no hospital do meu pai. E nos intervalos das visitas dos doentes, ela falava de Jesus e lia a Bíblia para a gente. Lia a Bíblia em japonês e nos fazia ler a Bíblia em português. A gente não entendia nada que minha avó falava, ela orava em japonês, mas ela estava plantando uma semente. Quando eu tinha 11 anos, eu ainda não era cristão, ainda não tinha uma noção real da importância de Deus, de Jesus na nossa vida, eu sofri um acidente. Meu pai, na época, fumava e ele estava tentando parar de fumar. E eu fui buscar um cigarro para ele no hospital, porque ele deixava os cigarros no consultório. Na volta para casa, eu parei na casa de uma amiga minha e fui fazer uma graça, plantar uma bananeira. E eu perdi o equilíbrio, entortei o braço, eu fraturei o cotovelo. Naquela época eu lembro que foi muito traumático, ainda não existia anestesista em Sinop. Eu fui para Curitiba fazer uma cirurgia. Mas imediatamente depois do acidente, uma coisa que nunca me saiu da cabeça foi que naquele momento do acidente tinha um degrau de concreto atrás da minha costa, e se eu tivesse caído de costa, como estava perdendo equilíbrio, eu certamente teria batido a coluna e talvez pudesse ter sofrido um dano maior. E hoje eu entendo que foi a primeira vez que Deus falou comigo claramente e me disse que Ele estava tomando conta de mim e que Ele toma conta de todas as coisas. Depois eu mudei para Curitiba para estudar e minha avó continuava falando de Jesus e de Deus e da importância de Jesus na vida das pessoas. Eu fui algumas vezes na igreja com ela e nunca compreendi o que significava aquele amor que Jesus tinha para nós, como talvez não entendesse o que significava todo o amor da minha avó para a nossa família, para os seus netos, para os seus filhos. Quando eu estava perto da formatura, eu comecei a namorar a minha esposa, e a minha esposa, eu convidava ela para a gente sair no domingo, e ela dizia que domingo não podia porque era o dia de ir à igreja. Eu pensei, poxa, mas domingo, dia de igreja, então eu cheguei até a pensar, né, tempo perdido, né? Mas como ela ia na igreja domingo, eu comecei a acompanhá-la. E foi quando eu comecei a ouvir de verdade a palavra de Deus, e eu percebi então o que significava Jesus na vida das pessoas, o que significaria Jesus na minha vida. Alguns anos depois eu me batizei em dezembro de 2000. E em dezembro de 2000, quando eu me batizei, eu aceitei Jesus, me batizei, então eu achei que eu tinha virado crente, tinha virado um evangélico, um filho de Deus, e que eu estava salvo, e que dali para frente tudo seria diferente. E eu lembro que eu via muitos testemunhos das pessoas falando a respeito dos grandes milagres na vida, das pessoas que tinham tido problemas com drogas, ou da pessoa que tinha tido uma doença incurável e tinha sido salva pelo poder de Jesus Cristo. E eu sempre achei que em algum momento da minha vida eu teria um contato sobre-humano com Deus, que eu ouviria a voz de Deus audível, e que isso mudaria a minha vida definitivamente. E muitas vezes eu saí frustrado porque eu vi os relatos de outras pessoas e não tinha tido essa oportunidade. Eu lembro que em duas ocasiões, uma vez quando eu morava na Califórnia, eu fui em busca de estava havendo uma cruzada de um pregador famoso,
na ocasião, e eu fui até lá assistir a pregação dele, e um momento ele falou alguma coisa e eu não entendi, eu achei que era outra coisa e levantei o braço, e uns minutos depois eu entendi que ele estava perguntando quem aceitava Jesus. Eu já tinha aceito Jesus, mas então eu aceitei Jesus pela segunda vez. Eu fui na frente e ele orou pelas pessoas, e de novo eu pensei que agora a vida mudaria de uma forma como da água para o vinho. E depois disso eu voltei para o Brasil e continuei a minha busca atrás daquele contato sobre-humano com Deus. E em 2005, quando a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha, Sinop ainda não tinha uma estrutura tão complexa, e eu lembro que na ocasião nós trabalhávamos muito. Eu trabalhava muito, a minha esposa trabalhava muito, e ela estava grávida de 32 semanas e houve uma complicação na gravidez. Naquele momento que houve uma complicação na gravidez, a minha filha então, ela corria o risco até de ter uma morte durante a gravidez, e a minha filha nasceu prematura. Eu lembro que nós pegamos um avião de Sinop para Cuiabá, que cabia o piloto do avião, a minha esposa deitado na maca e eu sentado em cima de 2 malas na parte de trás, de um avião de 4 pessoas. Nós fomos até Cuiabá, a minha filha nasceu, ela ficou 30 dias na UTI, e durante aqueles 30 dias eu sempre me perguntei por que aquilo tinha acontecido, ou aonde nós tínhamos falhado, e se nós tínhamos falhado com Deus, porque aquela era a imagem que eu tinha no momento. E nos anos seguintes, eu sempre me perguntei a mesma coisa, o que nós poderíamos ter feito diferente. Acho que nós éramos pessoas corretas, tementes, mas de fato eu acho que nós não tínhamos eu não tinha um relacionamento sincero e ainda honesto com Deus, e continuava buscando aquilo que eu não havia encontrado. No último ano, eu então decidi que era hora dessas coisas mudarem. Eu percebi que a gente só murmurava, e muitas vezes eu reclamava das coisas que tinha, das coisas que não tinha, das coisas que tinham acontecido. Jogava a culpa nas outras pessoas, às vezes a culpa em Deus pelas coisas que aconteciam. E foi quando realmente eu percebi que o meu caminho estava errado. Nesse momento, então, eu decidi que tinha que mudar de atitude. Então parei, eu falei com Deus, eu falei, poxa, o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. E eu falei, Jesus, eu não vou mais murmurar, eu não vou mais jogar a culpa, que é a minha culpa, em você pelas coisas que acontecem. E eu procurei então focar naquilo que Deus me deu, naquilo tudo que Deus me permitiu que eu tivesse, a minha família, as minhas coisas. E eu entendi que o meu papel não era só ter as coisas que eu queria, mas dar de volta aquilo que Deus estava nos dando até então. Eu ingressei no ministério da igreja, no ministério do Verbo. Passei a ajudar a trabalhar também na obra do Senhor. Muitas vezes eu via que a obra do Senhor era apenas para aqueles que pregavam, falavam a palavra de Jesus, ou para aqueles que tinham um ministério de cura, ou um ministério de libertação, ou para aqueles que eram mestres. E eu compreendi que o trabalho na obra do Senhor está em qualquer lugar. Mudou a minha forma como eu vejo tudo. Eu acho que eu tenho Jesus de verdade no meu coração. Eu vejo as pessoas de forma diferente, eu vejo todas as situações. Eu sei que os problemas continuarão vindo, continuarão existindo, mas hoje eu tenho a tranquilidade de saber que Jesus cuida de mim em todos os momentos da minha vida e que no final todas as coisas são para a obra do Senhor.